Bom, vai ser um jogo muito difícil, né? Aliás, vão ser 2 jogos muito difíceis, então sabemos dessa rivalidade aqui no Sul contra o Inter, mas estamos bem treinados, trabalhamos bem. O Fábio mostrou o vídeo do time deles, tenho certeza que vamos entrar e fazer um grande jogo. O Corinthians tem uma ótima defesa, o sistema defensivo é muito bom, né? Até tem aquela crítica que marca poucos gols, mas a coisa boa é que não leva gol. Não levar gol na Copa do Brasil fora de casa é um tesouro. Sim, com certeza. Nossa defesa está muito boa. Tenho certeza que vamos entrar nesse jogo para não tomar gol. Se a gente não tomar gol, a gente vai ficar mais próximo da vitória. E esse é o objetivo, conseguir uma vitória importante aqui no Sul. Estamos trabalhando forte, os atacantes estão trabalhando finalização. Tenho certeza que lá na parte defensiva vamos trabalhar forte para não tomar o gol. Estamos de volta com o Seleção Sport TV para falar desse confronto entre Corinthians e Inter pela Copa do Brasil. O Inter fazendo o primeiro jogo como mandante, né? Corinthians decide em casa e vai poupar mesmo? Está confirmado? Está confirmado. Jadson e Jô. Aliás, não é exatamente poupar porque os jogadores não têm condições físicas, né? O que mostra, na minha opinião, um erro claríssimo de planejamento do Corinthians, porque Jô e Jadson são pessoas fundamentais no elenco do Corinthians, jogaram jogos muito menos importantes do que um jogo eliminatório de Copa do Brasil fora de casa. Quer dizer, com todo respeito ao Botafogo de Ribeirão Preto, se você vê que não dá para jogar os dois, se não passa pelo Botafogo, não vai passar pelo Inter. Foi 0-0 e 1-0. Sim, mas se não passa pelo Botafogo, vai passar pelo Inter. E a Copa do Brasil para o Corinthians é a prioridade, na minha opinião, porque o Corinthians não tem time, não tem elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. Pelo menos o Campeonato Brasileiro para ser campeão. Se dá tudo certo, pode chegar em 5º lugar, agora tem o G80, ficar em 81, mas não tem elenco e dinheiro para disputar. Agora, a Copa do Brasil, o Corinthians tem condição de ganhar, como qualquer time grande tem condição de ganhar. O Jô é o jogador dos jogos grandes esse ano, né? Fez 3 gols nos clássicos, tem aparecido nos jogos importantes. E o Jadson, mesmo quando não joga tão bem, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele deu o cruzamento na cabeça do Rodriguinho. É um jogador que não precisa jogar bem para fazer a diferença. Uma bola perto dos outros jogadores que faz diferença. Isso. E eu acho que o Corinthians errou. Ontem, até o assessor de imprensa do Corinthians me questionou no Twitter quando eu disse isso. Falou assim, não, mas ontem eles foram, um teve problema pessoal e um teve questão Jadson teve que sair pro programa. Mas isso é uma coisa. Foram dispensados do treino. Do jogo eles não vão jogar porque o técnico falou que não tem condições físicas, teve um desgaste que não aguentariam jogar, perderia o jogador para 5, 6 jogos. Planejamento errado. Eu acho que o Corinthians escolheu o jogo errado para tirar o jogador. Eu vejo mais planejamento errado lá de trás, porque eles fazem projeções. Eu acho que eles não tinham nem que ficar fora do jogo contra o Botafogo, porque é muito importante. Antes, então, fundamental. Quando o Corinthians cai no Paulistão, imagina a pressão em cima do Carille, que ainda tá naquela linha tênue dos técnicos novos. Quantos jogos eles jogaram no Paulista pequeno, né, Maíra? Quantos jogos contra times pequenos do Paulista eles jogaram? Que poderiam ter tido tirado antes. Sim. Me ajuda só a entender uma coisa, Vitão. É o CK que avisou que não pode entrar em campo ou o jogador não... Então, o Jô tem 13 jogos seguidos, né? E o Jadson voltou da China com 4 quilos a mais. Mas desculpa, o tempo inteiro a gente tem que recuperar ritmo de jogo. Então, quando todo mundo era poupado, o Jadson estava lá, porque tinha que recuperar ritmo. E o Carille falou que o Jô chegou a dizer, né? Que sentiu incômodo. O Jadson já sentiu no jogo da quarta-feira contra o Católica, fez tratamento e voltou a jogar. Contra a Universidade de Chile. Católica não, Chile, né? E domingo contra o Botafogo. Mas eu quero entender o seguinte, esses jogadores não estão em condições de entrar em campo ou o CK tirou lá o sanguinho da orelha e avisou que se entrar em campo, vai dar ruim. O risco pode de dar problema. É grande, é isso? O Carille disse em coletiva que teve uma reunião médica e na reunião médica ficou acertado que não jogaria porque havia o risco de perder o jogador até para 5, 6 jogos em vez de tirar um jogo e voltar a ter uma sequência. Por isso eu questiono onde poupar. Porque não é possível que tenha esse exame de CK só agora. Teve na primeira fase, todo respeito, que você sabe, o jogo aguenta 13 jogos, então vamos fazer 6, uma pausa e mais. Né? Tirando Palmeiras, São Paulo e Santos, o Corinthians pegou um grupo fácil, com 2 rodadas sabia que ia se classificar. O Santos foi o único time que pegou um grupo complicado que precisava fazer pontos. Corinthians, São Paulo e Palmeiras estavam com a classificação encaminhada desde o começo do Paulista. Corinthians se classificou com 38 rodadas de antecedência 2001, também. Mais ou menos. E Vitão, então, lembra outra coisa, desde 20 de março que se fala, ou seja, já sabia até antes disso, que o Corinthians ia ter um mês de abril puxadíssimo, que poderia ter 9 mata-matas, 9 jogos de decisão, somando Sul-Americana, Copa do Brasil e fase de mata-mata do Paulistão. Já se sabia que o Corinthians teria um abril só de mata-mata.
Como é que não se planeja para esse mês tão intenso, tão preocupante? O jogo aguentar uma sequência grande não chega a ser uma novidade. Não, mas assim, ele até aguentou 13 jogos. Até aguentou 13 jogos, mas já... E assim, eu tenho essa opinião... Ele reclamou, né, o problema também teve a lesão do Casim, né? A lesão do Casim poderia ter sido alternada em alguns momentos. Não sei se isso é um grande problema. Mas... E o Carille optou, talvez até por... O senhor deu entrevista outro dia dizendo que não, na idade dele, essa sequência... Não... Agora, o Corinthians e Inter, a sensação que eu tenho, e eu acho que bate com a sensação de quem mora no Sul, é que, tirando os clássicos estaduais, Flamengo e Vasco, Bavi, Atletiba, a maior rivalidade do país interestadual, que é um termo gaúcho, é Corinthians e Inter hoje. Além de Atlético Depois de Atlético e Flamengo, por causa do Aragão, do Wright, que nos anos 80 é mais longeva. Mas assim, hoje a maior rivalidade do país, fora Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Atletiba, é uma coisa que vem... Os mais antigos relatam de 76, de como foi difícil chegar no Beira-Rio, mas de 2005 para cá, que teve episódio pênalti do Tinga, tem gente que viu pênalti ali, né? Parece que foi, né? Parece que foi pênalti. Parece. Eu acho que foi pênalti. Teve a remarcação dos jogos, que aí eu acho que o Corinthians não tem culpa nenhuma, né? Que o Edilson rouba 12 jogos, eu não sei se o certo seria não revoltar, mas enfim, teve o caso da remarcação dos jogos. Teve o churrasco Inter e Goiás, que o corintiano não esquece, né? O churrasco na véspera de Goiás e Inter, que foi o jogo... O Corinthians precisava desse resultado, porque também não fez a sua parte, enfim, mas cada um tem o seu motivo. Teve 2009 que teve o jogo do famoso DVD, né? DVD que na época acho que ainda era cassete, faz tanto tempo isso, mas enfim, é uma rivalidade... Betamax. Cassete não tinha nem cabelo branco. Tinha aquela tampa de caneta para você virar ali. Mas eu vi um filme vem crescendo. Daniel Blake, em que o cara ensina uma menininha a usar uma fita cassete. Eu expliquei essa semana para 2 adolescentes o que é lado A e lado B. Porque eles não têm o conceito de lado A e lado B, porque eles não conhecem disco nem cassete. Sumiu o conceito de lado A. A relação entre uma fita cassete e uma caneta, também ninguém sabe. Ninguém sabe. Enfim, voltando. Eu acho que o Corinthians escolheu, desde que o sorteio foi Corinthians e Inter, e é um clássico que não há tanta diferença técnica, mas o Corinthians tem a obrigação de passar por ser um time de Série A, o corintiano encara assim, só que se você vê a escalação, o time do Inter esse ano é melhor que o time do Inter que caiu. É melhor. Tinha que ser também, né? Pode ir pra Série B, poderia não ser, poderia economizar esse ano, né? Não, mas aí é brincar com a sorte. Vai disputar a Série B esse ano, né? Vai. Mas o time é melhor. Tirou, inclusive, do Corinthians o Wendel, que foi um jogador regular. Só voltando aquele argentino ali já resolve muita coisa. É um jogo complicado. O time do Inter já é muito melhor do que do ano passado? É melhor. O resultado está demorando a vir. É melhor. Muito melhor, não sei, mas é melhor. O Inter passou uma primeira fase toda turbulenta no Gauchão, depois se classificou bem com 2 vitórias. O Valdívia é reserva do time do Inter hoje, por exemplo. É um bom jogador. Tem o Nico Lopes no ataque. O Antônio Carlos deu uma coisa que o Inter não teve ano passado, em nenhum momento, uma ideia. Saiu do Rotti pro Falcão, do Falcão pro... Esse eu acho que foi o maior problema do Inter, foi essa... O Lisca doido. E umas Argel, Falcão... Rotti, doido. A forma como aconteceram as demissões, mostrava que estava perdido completamente. Não tinha critério, filosofia, não. Bota esse aqui, daqui a pouco aquele ali tá bom. O Inter hoje está no time... E esse jogo vale muito para os dois. Pela rivalidade e porque a Vera, o título que é possível para os dois... É o título mais importante que o Sul-Americano também é possível, eu acho. Mas eu acho a Copa do Brasil mais importante que a Sul-Americana. Pro Inter, a Copa do Brasil é a competição mais importante que vai disputar esse ano. Porque não tem Sul-Americana pro Inter, né? Não tem. Pois é, não tem. Agora o corintiano sabe, embora não admita alguns, que não vai disputar o brasileiro. Sabe, embora não admita todos, que não tem time, embora tenha ganho do Palmeiras e do Santos, tem um time muito pior que Palmeiras e Santos. Mas o corintiano não vai aceitar. Que não é provável. Hoje o Internacional é o terceiro rival do Corinthians na cidade. O corintiano encara assim, o ano passado a alegria do corintiano foi ganhar do Inter. Porque não esquece que quando o Corinthians caiu em 2007, a torcida do Inter foi às ruas comemorar como se fosse o Grêmio. Você sabe tanta coisa assim dessa rivalidade, Vitão. Jornalismo, né? A gente tem que ler muito, jornalismo. Lê muito, olha, muito ligado. Tem muito corintiano circulando em casa. Assim, lê muito. Filho, irmão, pai. O Basílio é corintiano? Ele lê muito. Os tios, a mãe, o avô. Eu sou contra a influência, sou a favor da democracia. O Corinthians está jogando nesse 4-2-3-1 aí, o Carille é tão chegado no 4-1-4-1. Durante o jogo. É mais 4-1-4-1. Começa no 4-1-4-1. Mas chega a ter essa... O Gabriel joga bem mais recuado e o Michael joga na linha. Uma novidade aí vai ser o Cleiton como centroavante, né? O Cleiton, quando entrou, acabou entrando jogando pelo lado. Tostão ficou brabo na coluna de domingo, né? Com essa coisa de número que a gente fala. Eu acho que ajuda tanto a visualizar como o time vai entrar em campo. É lógico que depois muda. O livro do Tostão, aliás...
Olha, mas o Corinthians muda bem pouco. É um dos times que é quase escravo do esquema. Eu não vou falar o livro, mas assim... Aí já é a situação inversa, né? Um dos primeiros livros que eu me lembro do Tostão, ele desenha, e eu acho que ele faz isso justamente numa provocação, ele desenha o meio-campo da seleção de 82 num formato de círculo. Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico. Onde esses jogadores jogam? Eles vão Se mexe. mexendo ali. Todos os lugares. E não Tá tem. girando. Mas eu acho que ajuda a visualizar. Claro que a gente não precisa achar que esse time vai ficar assim o tempo todo durante o jogo e tem variação. Né? Nesse caso do E muitas Corinthians, vezes tem inversão de lado. O que enfim. inverte quase sempre é os dois pontos. dois da ponta, Os dois pontos exato. que Maíra chama de extremo, né, Maíra? Assim, o Rodriguinho joga pela direita, o Maicon joga pela esquerda, o Gabriel joga atrás dos dois. O que muda quase sempre... Hoje vai ser diferente, porque vai jogar o Marquinhos Gabriel no lugar do... Me ajuda? Quem? Jadson. Do Jadson. Então, Marquinhos Gabriel e Romero, os dois começam a jogar, vão ficar invertendo de lado. Vai começar para... Os dois preferem jogar do lado direito. Eu acredito que vai começar o Marquinhos Gabriel do lado direito e o Romero do lado esquerdo. E acredito o Cleiton bem diferente do que o Jô faz também. E o Cleiton, muito mais movimentado. desde o Figueirense, que ele não faz o papel de centroavante do atacante do 1, né? E até imagino ele caindo muito pro Romero avançar. O Romero já atuou algumas vezes de centroavante, né? Bem mais ou menos. Mas o até falso imagino... 9, né? Essa troca. Agora, o Gabriel joga bem mais recuado, dificilmente joga... Varia para 4-2-3-1, mas é bem quando o jogo não funciona. Ele começa... Quase é um dos times que você consegue ver no campo o esquema mais fiel, assim, o que o Tostão não gosta, você consegue ver no Corinthians claramente, assim. O que tem ajudado um pouco o esquema é os laterais têm jogado bem. Quando você tem menos qualidade, você tem um esquema mais definido, ajuda, né? A defesa tem funcionado, né? Pois é, você tem que partir disso, porque se você não tem uma qualidade muito diferenciada no teu elenco, que vai resolver a tua vida é isso. O Pablo entrou muito bem no time. Né? O Pablo tem jogado muito bem. E puxou o Balbuena junto, melhorou né? O Balbuena. Aquele jogador que acertou ali no setor, né? Porque tem um jogador... O Balbuena era um pouco instável, um pouco irregular, e o Pablo ajudou um pouquinho. Ele não é mau jogador, mas ele é muito, muito lento. O Corinthians tem dificuldade quando cai um atacante rápido. Jogador pesado. Centroavante do lado dele. Jogador pesado. Jogador pegar um atacante que dá um tapa na bola, ele não vai achar mesmo. É a grande preocupação, talvez, do Flamengo hoje com o Donati e o Hever na zaga. São dois zagueiros lentos. Agora, o Fagner, que tem apoiado menos que o Arana, justamente, eu acredito que por causa disso. Como o Balbuena joga do lado direito... Segurar um pouco mais. O Arana tem saído mais, que o Pablo é mais rápido do que o Balbuena e faz cobertura melhor. E o Gabriel tem ajudado bastante. Em compensação, o Fagner do ano passado tem feito muita falta pro time do Tem uma coisa, né? Até porque ele tinha uma jogada de ultrapassagem com o Jadson, que está de volta, que funcionava muito bem. Sim. Muito bem. E ainda assim, mesmo sem o Jadson, no ano passado o Fagner jogou bem também. Caiu mais pro segundo semestre e até agora não se recuperou. Todo jogador depois da primeira convocação, né? Aquela queda tradicional. Agora, o problema do Corinthians realmente é o ataque. O Corinthians joga contra o São Paulo, Palmeiras ou Santos, ou contra o último colocado do Campeonato Paulista, o inglês perdeu igual. Assim, sofre muito pouco atrás e cria nada na frente. Não importa se você vai pegar o Palmeiras, que é o melhor elenco do país, ou se você vai jogar contra o Marília. Que tem a habilidade para finalizar bem, a única oportunidade que ele tem, ele consegue. Não foi assim contra a Universidade de Chile, porque ele eu achei uma mentira esse jogo. Você assistiu o jogo, ele fez isso nos clássicos. Mas o Jadson, de repente, ele tem condição de resolver essa questão da criatividade ali, se ele estiver bem, né? Mas assim, o mesmo Jadson, eu tinha essa dúvida quando ele veio, se por causa da falta de qualidade do Corinthians, se ele ia mudar a função dele, ia ser o 6-6. O Corinthians joga no esquema fixo. O Jadson é o ponta-direita, joga no meio, tem jogado muito bem. Mas assumiu responsabilidades diferentes. Aí a gente vai na linha da provocação do Tostão. O desenho que tem o time não explica qual é a responsabilidade, qual é a função de cada jogador. O Jadson, nesse 4-1-4-1 do Carille, é diferente do Jadson do 4-1-4-1 do Tite. Até porque ele não tem mais divide responsabilidade com a bola no pé. Ele não divide tanta liderança quando ele dividia muito com o Renato Augusto. Aliás, o Renato Augusto era o líder. Até isso que eu ia falar, até porque o que o Tite tinha do lado em volta do Jadson era outro. Vocês dois. Eu acho que é muito parecido. A diferença é que o Renato Augusto jogava muito mais que o Rodriguinho. Mas eu acho muito parecido a função que ele faz. Ele é o homem da bola parada e ele continua sendo o homem do lado. E quem tem sido o jogador que chama a responsabilidade, embora jogue menos que ele, o Rodriguinho tem sido o Renato Augusto. Mas aí é aquela coisa, a disparidade técnica dos jogadores. O Jadson eu acho um erro, do lado de um cara que jogava muito mais do que o Rodriguinho. Eu acho que a bola passa mais pelo pé do Jadson agora do que passava com o Tite. Eu não sei, eu tenho a dúvida. Eu acho muito parecido. Eu acho até que o Carille, eu não sei se isso é um erro ou um acerto, mas como o time é muito mais fraco do que seus principais rivais tecnicamente, ele aposta na solidez do esquema dele. E assim, o Jadson joga bem do lado direito, mas... O famoso arrumar o time de trás para frente. Exatamente. O problema é que o Corinthians arrumou e parou.
Não tá arrumando mais, ele Se não você tá indo Porque pra aquele frente, negócio ele sem arruma a Jadson defesa não e tem tá... qualidade para arrumar na frente. Esse que é o problema, não tem peça para arrumar. Não dá para arrumar ataque com o Romero, né? Pois é complicado isso. Ele não tem, o Carlinhos não tem peça. Mas o Ele Romero- precisa de contratação. Não tem O Romero, peça quando e joga assim, mal, o quando Romero sai ovacionado pela Algumas que torcida. deveriam ter rendido mais não Romero renderam e não corre. renderam mesmo, até agora. O Marquinhos duro é os Gabriel outros não que não rendeu, o correm. Giovanni Augusto não rendeu. O Guilherme, gente, alguém lembra que o Guilherme mal tá aparecendo? Se é que tá no banco nas partidas? Não está no banco hoje. Então, Esses Não foi aí relacionado só com o jogo. apareceram no noticiário recentemente, envolvidos em negociações que não Exato. foram para frente. Que eles não Guilherme, fizeram isso. desde o começo do ano, estão falando que pode ser envolvido em troca por estar sendo pouco aproveitado. E até agora. Guilherme O não que foi já é outro relacionado pelo problema jogo. dificílimo pro Carille aproveitar. Depois que o cara passa por uma situação dessa, dizendo que o clube quer me mandar embora, O Giovanni Augusto? ou os outros também. O Guilherme. Guilherme Mas, também cara, já foi eles não contestado. quiseram, mas o Guilherme, eu contesto isso porque ele não quis jogar antes, durante e depois disso. Não foi isso que fez ele não sim. querer jogar. É uma Mas é aquele negócio, mas só contribui, né? Para um Sim. problema maior de administrar A derrota isso, do de Curitiba Ao vontade. ponto não que foi contra a hoje Ferroviária. Léo Jabá, Ele que o Pedrinho e jogadores, o próprio Maicon, que ganhou vaga como titular, são jogadores que vieram da base e que poderiam não estar lá se outros jogadores estivessem jogando. Giovanni Augusto poderia ter espaço, Marquinhos Agora poderia ter hoje, espaço, todos qualquer eles. coisa que não seja E a opção está sendo jogadores da base. Foram trazidos para serem titulares, né? Sim. Vai me surpreender muito hoje se a gente tiver um grande jogo e muitos gols. Que é um jogo que, mesmo o Inter jogando em casa, eu não acredito que o Inter vai partir Nenhuma pra cima. chance. E o Corinthians, se jogar. No Corinthians não vai ser da defesa. É jogo vai para ser um 1x0, jogo. 1x1, sabe, 2x1, comemora O juiz muito. o juiz vai dar punição por falta de combatividade? Vai. Eu acho que vai ser aquele Vai. jogo. Ponta pra cá, ponta pra Desliga lá. você, não desliga você. Bandeirinha amarela pra Se cá. existisse punição pro 0x0 no futebol, as coisas talvez fossem um pouquinho Já diferentes. pensou? Punição por falta de combatividade. Eu acho que não Chega no devia meio do existir campo, prorrogação nunca em caso de 0x0. O Corinthians não achará ruim se empatar 0x0. Ninguém mereceu ter mais 15 minutos disso, pelo amor de Deus. Agora, eu acho que o Inter, jogando em casa, sem Jadson e Jô, se eu sou o Inter, eu seria um pouco mais... Tentaria fazer a vantagem hoje. Porque mesmo Itaquera, o Corinthians criando pouco, a chance do Porque o Corinthians é forte em Itaquera. ele perde praticamente aí. O Corinthians tem 97 jogos em Itaquera, tem 78, 79% de aproveitamento. É um número muito grande. Ele perde o poder ofensivo quase todo dele, assim, o principal poder ofensivo do Corinthians era ele. O Corinthians é uma coisa boa. Apesar de ter pouquíssima criação, o Corinthians tem um índice muito alto de aproveitamento dela. Contra o Católica, não, meu Deus, contra o estado do Chile, quem assistiu o jogo e Poderia não viu ter só o placar, sido não foi acredito. um raro jogo que o Corinthians podia ter feito 4x0. No segundo tempo, o primeiro tempo, o Corinthians chutou, Foi horrível, sim. chutou uma bola no gol aos 43 e fez o gol. Ele chutou 3 bolas no primeiro tempo, no mesmo jogo, no mesmo lance. Chutou, o goleiro espalmou, Sim. chutou, Outra teve as defesa. três chances Mas pra com uma esperar. marcação razoável do Inter, quem desse meio campo tem condição de assumir essa criação? Esse que é o Corinthians? problema. O homem do Corinthians é o Rodriguinho. É o Rodriguinho. Sorria que eu estou te filmando. Rodriguinho, o menino travesso, é o criador do Corinthians. O Jadson é o melhor jogador, mas o Rodriguinho é o homem desse... Eu acho que o Maicon tem jogado muito bem. Jogou mal um jogo por culpa, na minha opinião, do Carille, que escalou ele na ponta esquerda. O Maicon é um jogador que só consegue jogar centralizado. É um jogador que não tem essa... Ele é um jogador Mobilidade. estável. Não tem essa mobilidade. É um Ele jogador que rende, estável no geral. tentou jogar, ele não funcionou. Mas tem jogado bem. O Maicon tem E é jogado um jogador bem. que tem tudo para oscilar, porque é um Só que ele vai jogador jogar bola muito pra quem? jovem e tem sido estável. Eu tenho É muita normal, dúvida se o né? Cleiton é esse centroavante e Também. eu tenho certeza que o Romero e o Marquinhos Gabriel não são os as pontas. Nós já vamos ter informações do Inter, direto de Porto Alegre. Antes, uma passada pelo CT do Palmeiras, de onde a Lívia Laranjeira nos traz mais notícias. Boa tarde, Lívia. Bem-vinda ao Seleção.